Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 26, há um trecho que nós gostaríamos de citar para iniciarmos a nossa palestra, o nosso estudo. Disse Jesus: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Nesse trecho, nesta frase, Jesus ressalta a importância do verbo servir. Servir. Muitos de nós, ao reencarnarmos, ao estarmos reencarnados, militando na seara do Cristo, muitas vezes ficamos indagando: qual será a minha missão? O que será que Deus me reservou como tarefa? O que é que eu preciso fazer? E nós aqui ressaltamos, lembramos que nós estamos na terra para servir. E nós temos que prestar muita atenção nesse verbo, nesta palavra, porque há um risco enorme quando nós nos colocamos da seguinte forma: quando eu melhorar de vida, quando eu melhorar a minha condição financeira, quando os meus filhos crescerem, quando eu tiver mais tempo, eu farei, eu realizarei, eu farei isto, eu farei aquilo. E essa postura, ela é um pouco perigosa, porque nós podemos muito bem, se não tomarmos cuidado, nos enquadrar lá naquele homem citado por Jesus na parábola dos talentos. Diz Jesus na parábola que um senhor foi viajar para terras distantes e deixou para os seus servos os seus bens. Chamou um servo e deu 5 talentos, chamou outro servo, deu 2 talentos, e chamou um terceiro servo e deu 1 talento. E o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, mas o último, que recebeu 1 talento, por medo, enterrou o talento e não multiplicou. À medida que o tempo vai passando e nós não vamos multiplicando os nossos talentos, à medida que o tempo vai passando e nós vamos arranjando justificativas para não produzir, para não fazer, nós nos assemelhamos a este homem da parábola dos talentos, que simplesmente enterrou o seu talento. E muitas pessoas vão dizer assim: mas eu não posso produzir, eu não tenho condições de produzir, porque se eu tivesse a mediunidade de fulano, se eu tivesse a capacidade de oratória de Beltrano, se eu tivesse uma condição financeira como Cicrano, aí sim eu faria. Então nós voltamos um pouco e recordamos de novo o trecho da parábola, onde Jesus diz assim: um senhor viajou para terras distantes, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Para um entregou 5 talentos, para outro entregou 2 talentos, e para o último entregou 1 talento, segundo a capacidade de cada um. É exatamente assim que está na parábola, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, o talento que você recebeu é o que você tinha condições de receber. Era aquilo que você podia receber. Então eu não tenho que ficar comparando, ou almejando, ou até invejando a mediunidade dessa pessoa, a condição financeira da outra pessoa. Faça aquilo que você precisa fazer com o talento que você tem. Se você não é, por exemplo, médio de incorporação, se você apenas aplica passe, seja um excelente passista. Se você nem passe aplica, apenas ajuda a fazer comida para quem tem fome, seja uma excelente cozinheira ou um excelente cozinheiro. Se você no centro ou na instituição que você estiver, apenas é convocado para fazer a limpeza, o trabalho mais simples, o trabalho mais humilde, faça com o coração, faça com amor, faça a melhor limpeza que você puder. Porque aquele que tem outros talentos, talvez ele tinha méritos para ter aquele talento ou necessidade evolutiva. Porque nós também não podemos esquecer
que quem tem muita mediunidade, quem tem muito compromisso dentro da seara de Jesus, não é exatamente porque tem méritos, mas porque tem uma dívida muito alta e precisa produzir muito para dar conta de pagar tudo até o final da encarnação. Então nós gostaríamos, como estamos fazendo, nesse início de palestra, de ressaltar a importância do verbo servir. Para que eu estou na terra? Para muitas coisas, mas especialmente para servir. Estamos aqui para servir. Bom, nós escolhemos hoje abordar um tema que não é exatamente um tema. Nós vamos falar de tratamentos espirituais. No entanto, nós não vamos fazer uma exposição como habitualmente fazemos. A gente tem publicado no Face algumas chamadas, temos publicado no nosso canal várias palestras, semanalmente essas palestras são lá postadas, estudos doutrinários, palestras de 1 hora, seminários de 2 horas, com vários assuntos diferentes. E isso tem feito com que as pessoas, através de e-mail, nos mandam, nos enviem algumas perguntas, algumas dúvidas. E nós vamos selecionando essas perguntas, essas dúvidas, e vamos respondendo, às vezes individualmente, mas quando nós percebemos que a pergunta, ela tem uma importância maior, é uma dúvida que muitas pessoas podem ter, então nós vamos separando, nós vamos deixando de lado e depois escolhemos um momento como este para estarmos respondendo essas perguntas. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Algumas perguntas foram enviadas para o nosso e-mail, com muitas dúvidas, e boa parte dessas dúvidas em relação aos tratamentos espirituais, à mediunidade e ao processo obsessivo. Então nós vamos essa noite responder essas questões. Então nós vamos ler a pergunta e depois darmos a resposta. Ok, pessoal? Certinho? Vamos lá então. Primeira pergunta. Quando um grupo se propõe a realizar atendimentos para pessoas que estão com problemas obsessivos, qual deve ser o procedimento? Bom, vamos entender algumas coisas. Vou dar alguns exemplos. Eu atendi uma moça uma vez e ela tinha um problema de difícil diagnóstico. Ela tinha lá ansiedade, tinha um pouco de depressão, mas ela também tinha um problema central muito estranho. Ela tinha medo de passar mal, mas ela não tinha medo de passar mal no sentido de adoecer. Ela não tinha medo de passar mal no sentido de morrer. Ela não tinha medo de adoecer e não tinha medo de morrer, mas ela tinha medo de passar mal e não ter ninguém para socorrê-la. O medo dela era este. Então, se você estivesse conversando com ela e dissesse assim, olha, estou tendo aqui uma intuição que você vai ter um infarto, que você vai ter um derrame, sem problema algum. Porém, ela em hipótese alguma ficava sozinha em casa. Em hipótese alguma, viajava sozinha com o seu carro. Por quê? Porque ela poderia ter um derrame na cabeça dela, ela poderia ter um infarto, ela poderia ter um mal súbito, e se ela estivesse sozinha, não teria ninguém para socorrê-la. Então ela nunca estava sozinha. E com o passar do tempo, nós fomos tratando os outros problemas, e então resolvemos fazer uma pesquisa, uma análise mais profunda, buscando a raiz do problema em encarnação passada. Porque tudo indicava que o seu problema tinha raiz no passado e não na atual encarnação. E quando nós fizemos essa busca, nós descobrimos que em existência passada, ela havia sido assaltada. E nesse assalto, quando os ladrões roubaram tudo, a amarraram e deixaram no meio de uma mata. Ela conseguiu se desamarrar, mas não conseguiu sair do meio da mata. Então ela perambulou por esta mata, pedindo por socorro durante vários dias e várias noites, e acabou morrendo de fome e de sede no meio da mata, sem ter ninguém para socorrê-la. Este trauma marcou de tal forma a sua existência, que ao reencarnar, ela trouxe implícita na sua consciência este medo de estar sozinha. Então nós descobrimos nesse momento qual era o problema dela. Indo para um segundo caso. Este caso nós não tratamos, este caso é narrado
pela doutora Lourdes Possato no livro Inteligência Emocional e Autoestima. Ela narra um caso que ela atendeu de uma menina que quando nasceu muito doente, com muitos problemas de saúde. E por conta disso, ela recebeu uma super proteção dos pais. Os pais super protegeram a menina, justamente porque ela era uma criança doente. Como se não bastasse isto, os pais, tanto a mãe como o pai, eram extremamente rígidos na questão moral, na questão da sexualidade. Então, à medida que ela foi crescendo, ela foi ouvindo dos seus pais: olha, menina não faz isto, menina não se comporta desse jeito, menina não pode sentir isso, menina não pode falar aquilo. E ela então passou a entender, à medida que ia crescendo, que ela não podia dizer o que pensava, nem podia sentir o que ela sentia. Ela se tornou uma adolescente, e ao se tornar uma adolescente, aconteceram duas coisas interessantes. Como mecanismo de defesa, por conta da superproteção dos pais, ela sempre estava doente. Ela tinha uma gripe, melhorava. Tinha uma pneumonia, melhorava. Tinha outra doença, melhorava. E assim, ela ficava doente o tempo todo. Isso é um mecanismo de defesa. Porque à medida que ela foi super protegida pelos pais, qual foi a crença que ela introjetou? Eu não sou capaz, eu sou muito frágil, eu preciso de alguém para me proteger. Quando ela cresceu e já não era mais doente, mas porque tinha essa crença introjetada, permanecer doente era a garantia que continuaria sendo protegida pelos pais. E como os pais eram muito rígidos na questão da sexualidade, menina não pode isso, menina não pode aquilo, isso é feio para menina, ela se permitiu engordar bastante. Ou seja, não ter um corpo atraente, porque se ela não tivesse um corpo atraente, não correria o risco de ser assediada, e não correndo o risco de ser assediada, não corria o risco de sentir o que ela não deveria sentir. Vocês entenderam? O problemão que nós arrumamos para os nossos filhos, quando não sabemos dosar disciplina, amor e essas coisas? Bom, e um terceiro caso, também esse foi conosco, de um rapaz que nos procurou, querendo entender por que ele era tão perseguido espiritualmente. Porque no conceito dele, quanto mais ele melhorava, quanto mais ele fazia o bem, quanto mais ele ajudava os outros, pior a sua vida ficava. Então, à medida que ele ia crescendo espiritualmente, ou seja, à medida que ele ia evoluindo espiritualmente, os problemas iam se ampliando. E claro, na visão dele, havia ali muitos espíritos obsessores lhe perseguindo, fazendo mal, assim por diante. E quando nós atendemos o caso, foi no centro, então nós tínhamos o apoio da espiritualidade. José Lázaro nos deu uma explicação, eu anotei essa explicação e depois de fazer para o rapaz, eu segurei comigo a explicação, plagiei a explicação e eu tenho dito isso a muitas pessoas. Então o benfeitor fez a seguinte explicação, para justificar as dificuldades daquele homem. Imagine que você financeiramente está muito bem. Então esse é o seu padrão. Você tem um bom emprego, você ganha muito bem, você tem uma vida confortável. De repente, por uma razão qualquer, você fica desempregado, começa a perder dinheiro e a sua vida financeira vai caindo, você vai perdendo dinheiro, vai caindo, chega no momento que você começa a ficar devendo, na mercearia, no açougue, no banco e continua caindo, até chegar no fundo do poço. E depois de estar no fundo do poço, vamos imaginar que aparece lá um amigo seu, um conhecido, que lhe dá um emprego, um bom emprego, e você começa a se reerguer financeiramente, começa a melhorar. Quando você chega num patamar bom, você pensa assim, bom, agora eu vou decolar financeiramente. Não, você não vai, porque a hora que você dar uma boa melhorada, o que é que você tem que fazer? É hora de você pagar o açougue, pagar a mercearia, pagar o banco, que você fez a dívida, para depois você decolar. Espiritualmente, numa comparação simbólica, é a mesma coisa. Nós fomos caindo espiritualmente, enfiando o pé na jaca, fazendo um monte de bobagem. Aí quando nós começamos a trabalhar no bem, quando nós começamos a entender o valor da caridade, entender o significado da existência, nós começamos
entre aspas, subir espiritualmente. Quando você atinge o nível, é como se a justiça divina dissesse assim: bom, agora é hora de cobrar. Agora já está em condição de pagar. E aí então nós começamos a ter alguns problemas mais graves. Então a pessoa diz assim: mas eu não entendo. Parece que quanto mais eu melhoro, mais problema aparece. Sim, exatamente. A regra é essa. Porque à medida que você melhora, você tem condições de ressarcir débitos que até então você não tinha condição de fazê-lo. Vocês entenderam a explicação? Vocês entenderam? Muito bem. Então nós pegamos essas 3 histórias e agora vamos responder a pergunta. Qual deve ser o procedimento, é a pergunta. Analisar com critério, com atenção, com cuidado, se o problema apresentado realmente é uma obsessão. Porque no primeiro caso que eu citei, poderia ser uma obsessão, mas era um problema que tinha raízes da encarnação passada. O segundo caso que eu contei, poderia ser uma obsessão, mas era simplesmente o fruto de uma educação complicada que aquela menina recebeu e levou esse trauma para a idade adulta. E o terceiro caso que eu citei também poderia ser uma obsessão, mas era simplesmente uma dificuldade de compreensão daquilo que acontecia na vida daquela pessoa. Então, quando nós nos propomos a ajudar os outros que estão sofrendo um assédio espiritual, uma perturbação, uma obsessão, nós precisamos ter certos critérios para verificar se aquilo realmente é uma obsessão, é uma perturbação espiritual ou existem outros fatores ali presentes que estão gerando aquela situação difícil, ok? Vocês entenderam essa parte? Na maioria dos casos, isso precisa ficar muito claro, na maioria dos casos, nós temos o fator espiritual. É difícil você ter um problema que não tenha um componente espiritual. O que nós precisamos descobrir é se o componente espiritual é a causa ou é apenas o efeito. Então, se você tem uma pessoa num quadro depressivo, você tem um problema de ordem psíquica. Você tem um problema existencial. A pessoa que está num quadro depressivo, ela perdeu a vontade de viver. A vida para ela perdeu a graça. A partir daí, como ela baixa o seu padrão vibratório, ela passa a sofrer uma influência espiritual perniciosa, negativa, inferior. E ela até pode e deve fazer um tratamento espiritual. No entanto, não é esse tratamento espiritual que vai resolver o seu problema, porque a matriz da questão é de ordem emocional, não é de ordem espiritual. Como um problema físico. Os espíritos inferiores, a depender da situação, conseguem fazer com que um remédio que você esteja tomando não faça o efeito que você deseja. Isso é possível. E aí então nós vamos descobrir também onde está havendo a nossa fragilidade para que haja essa interferência espiritual e que eles consigam anular o efeito do remédio. Mas o problema geralmente está em nós. E para fechar a resposta da primeira pergunta, vale aqui ressaltar, centro espírita ou qualquer instituição religiosa não tem necessariamente a finalidade de curar ninguém. Não é esse o objetivo. O grupo que se reúne para atender as pessoas, se reúne em nome de Jesus, para fazer o bem, para fazer a caridade, para pregar o amor. O tratamento espiritual é apenas uma consequência disso. É preciso que a gente entenda esse mecanismo. Nós citamos outro dia num estudo uma verdade incontestável. Todo processo de cura é, na verdade, um processo de autocura. A cura sempre é de dentro para fora. Então você pode ter uma ajuda externa, que é o passe, a cirurgia espiritual, qualquer tipo de tratamento. No entanto, é a sua mudança de vibração, de atitude, de pensamento, que vai, de fato, produzir a melhora no seu estado físico. Certo, pessoal? Entendido? Entendido? Segunda pergunta. As chamadas obsessões complexas são obsessões com muitos espíritos? Não, necessariamente não. No livro dos médiuns, Allan Kardec divide a obsessão em 3 situações: a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Então nós temos aí processos obsessivos. O que é uma obsessão?
para quem não sabe, é uma influência perniciosa que espíritos inferiores exercem sobre algumas pessoas. Nunca um benfeitor vai exercer essa influência negativa. Sempre são espíritos inferiores. E aí há uma espécie de graduação. Você tem uma obsessão mais simples, você tem uma situação de subjugação, onde a própria palavra determina a pessoa estar subjugada, e você tem a situação de fascinação. A pessoa fica tão fascinada que qualquer pessoa que tente ajudá-la, ela vai ter a pessoa como inimiga e não vai aceitar ajuda. Isso é a fascinação. Tudo isso está lá explicado no Livro dos Médiuns. Quando nós falamos de obsessões complexas, é diferente das chamadas obsessões coletivas. As obsessões coletivas são quando um grupo de pessoas, da família, do ambiente de trabalho, da própria instituição, passam a sofrer uma influência perniciosa. Todo mundo está num processo de perturbação. A obsessão complexa, ela chama-se complexa justamente pela metodologia utilizada pelos espíritos obsessores. No caso da obsessão complexa, não é que são muitos espíritos. Às vezes a pessoa está sofrendo um processo de obsessão complexa e só há um espírito executando o processo. É o método que é diferente, porque o método é mais inteligente, o método é mais sutil, o método é mais difícil de você detectar, porque trata-se de um espírito inteligente. Então, obsessão complexa é uma coisa, obsessão coletiva é outra coisa, e a obsessão de um único indivíduo por um espírito é uma outra situação. Vale aqui ressaltar que todos nós sofremos a influência dos espíritos. Essa influência só caracteriza-se como obsessão quando esses espíritos logram nos interferir na nossa vida de uma maneira direta a ponto de conseguirem conduzir a nossa existência. Aguinaldo, mas por que os espíritos nos perseguem? Bom, geralmente são inimigos de outras existências. São os nossos desafetos de encarnação passada. Ou são espíritos que se afinizam conosco, espíritos que são simpáticos a nós, a nossa atitude, o nosso pensamento. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que adora ficar no bar bebendo, não é, até altas horas da madrugada. Que tipo de espírito ele vai atrair? Espíritos que também adoram o bar, adoram ficar bebendo até de madrugada, porque esses espíritos exercem uma espécie de vampirismo, sugando a energia daquelas pessoas, e assim sucessivamente. Então você tem as influências que são decorrentes de encarnação passada, você tem as afinidades, e você tem os espíritos, digamos assim, oportunistas, que você de repente não está num dia bom e passa a sofrer uma influência espiritual de ordem negativa. Mas essa é a diferença. Vocês entenderam? Entenderam? Também, se não entenderam, não pode fazer pergunta, que está filmando. Vocês guardam e levem para casa, tá? Terceira pergunta: como pode uma pessoa boa, caridosa, sofrer o assédio de espíritos inferiores? Então, a gente tem que ver se essa pessoa realmente é boa. Como é que você define uma pessoa boa, né? Mas fulano é bom, como é que pode fulano bom daquele jeito ser assediado? Sim, mas você tem certeza que ele é tão bom assim? Ele parece ser, pois é, o que parece nem sempre é. E não é que a pessoa não seja boa, nós precisamos entender que mesmo sendo bons, e a maioria de nós não somos, é uma coisa meio de fachada, é meio que um verniz social, mas ainda que a gente seja bom, ainda que a gente esteja tentando fazer a caridade, nós somos espíritos em evolução. E todos nós temos as nossas fragilidades. E é justamente essas fragilidades que abrem um espaço, que abrem uma brecha para que estes espíritos consigam nos atingir. Quem de nós pode dizer que não tem defeitos? Quem de nós não tem suas fragilidades, os seus medos? Olha, o medo. Outro dia eu estava lendo uma colocação do espírito Hermance Dufour,
e ela estava se referindo aos tratamentos que os benfeitores fazem nos encarnados. E ela disse assim que muita gente tem problema com mágoa, muita gente tem problema relacionado ao dinheiro e por isso fica muito preocupado, fica muito ansioso, mas a grande maioria, mais de 30%, na colocação de Hermance, no livro Um Terço da Vida, é nesse livro que ela diz isso, mais de 30% das pessoas, o grande problema é o medo. O medo é uma das armas que os espíritos inferiores usam contra nós. O medo de envelhecer, o medo de perder a beleza, o medo de perder a pessoa que ama, o medo de perder o dinheiro, o medo de perder o emprego. Estes medos que todos nós temos, quando nós não conseguimos um controle sobre esse medo, nós ficamos vulneráveis. E eu sempre digo às pessoas, quando você tem muito medo, você precisa trabalhar o desapego. Porque o medo está muito conectado ao apego. Você precisa ser menos apegado àquilo que você tem medo de perder. Quando eu entendo que nada na vida é meu, quando eu entendo que eu não preciso ter medo de perder, porque de qualquer forma eu vou perder. Esse é o problema. Ah, mas eu tenho medo de perder. Sim, mas você vai perder. O quê? Tudo. Tudo. Em algum momento você vai perder o seu patrimônio financeiro, você vai perder a pessoa que você ama, você vai perder até o seu próprio corpo, que você, né, estima tanto. Sabe aquele pessoal assim, que fica se olhando no espelho, né, e fica fazendo pose, né, que não é a pessoa que se ama, porque se amar é saudável, são aquelas pessoas narcisistas, sabe? Aquela pessoa assim, que se acha o máximo. Pois é, você vai envelhecer, seu cabelo vai cair, não necessariamente nessa ordem, às vezes cai o cabelo e você envelhece depois, aí algumas pessoas acontece isso, o processo inverte, né, porque naturalmente a pessoa envelhece e cai o cabelo, outras caem o cabelo, depois ela envelhece, nenhuma referência a alguém que está presente, mas apenas para dar um exemplo, nós vamos perder, naturalmente nós vamos perder, então é preciso trabalhar esse medo, nos desapegando, até para amar, nós precisamos aprender a amar com desapego, amar as coisas, por que não? Nós podemos amar as coisas, amar as pessoas, mas entendendo que nem as pessoas, nem as coisas são necessariamente nós temos o usufruto, enquanto nós estamos no plano físico, mas em algum momento nós vamos ter que entregar essas coisas, as pessoas, para outras situações e vamos perder naturalmente, certo, pessoal? Bom, mas há uma outra explicação, nós não podemos esquecer também que muitas pessoas realmente são boas, são caridosas, são vigilantes em relação às suas atitudes, porém, a brecha que o espírito consegue está relacionada ao passado, está relacionado às situações criadas lá atrás, porque se você tem uma pendência espiritual, e um espírito não lhe perdoou, de certa maneira, ele tem, digamos assim, entre aspas, o direito de lhe perturbar. Mas esse espírito é o meu algoz, está me perturbando? Sim, mas num passado distante, você era o algoz, você o perturbou. Nós atendemos um caso uma vez, de uma pessoa que tinha uma dor de cabeça, que a cabeça doía dia e noite sem parar, e com o tratamento espiritual, a pessoa melhorou um pouco, e só não se curava por causa de uma influência espiritual, de uma entidade, de um obsessor, e o espírito quando se aproximava dela, segurava assim na cabeça e apertava e chacoalhava com toda a força. Claro, a pessoa não viu o espírito, mas interessante que a pessoa dizia assim, não sei, Aguinaldo, parece que a minha cabeça está oca, parece que alguém está pegando na minha cabeça e chacoalhando. E eu pensei, parece não tá, né? Mas não ia dizer para ele, porque ele ia ficar com mais medo ainda. Então, nós não revelamos isso a ele, mas isso havia acontecido. Nossa, mas esse espírito é muito maldoso. Não necessariamente, porque esta pessoa que na atual encarnação sofreu o assédio desse espírito, levou esse espírito à loucura em encarnação passada. O espírito enlouqueceu, foi internado num sanatório por causa dessa pessoa que hoje estava encarnada. Então, às vezes, a brecha da influência espiritual está lá no nosso passado. Isso também pode acontecer. Certo? Continuando então, para as pessoas que atendem e são atendidas, qual o limite dos atendimentos?
Bom, vamos por parte. Para quem atende, não há limite, você tem que atender. Eu me recordo que eu estava conversando com um espírito amigo, assim, um amigo, entre aspas, né, Dr. Hans, e nós estávamos conversando, ele estava passando algumas orientações, e num dado momento eu disse assim para ele: olha, Dr. Hans, está muito difícil, está muito complicado, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas, e sim, eu queria colo, né? Na verdade eu queria colo. E aí ele me olhou e disse assim, com aquele jeito simpático e delicado que todo alemão tem, ele me olhou e disse assim: o que é que o senhor escolheu? Eu disse: como? O que é que o senhor escolheu? Eu disse: eu não entendi sua pergunta. O senhor escolheu atender ou ser atendido? Eu disse: atender. Então o senhor atenda e não reclame. Se o senhor achar que não está bom, passe para o lado dos atendidos, que nós arrumamos outro para ajudar a atender. Isso, muito obrigado. O senhor foi muito gentil. Mas tudo na vida tem um lado bom, né? Aí assim, eu não fiquei bravo, mas fiquei chateado. Falei: pô, não precisava bater desse jeito, né? E aí ele deu outras orientações, depois ele voltou, porque é um espírito muito sensível, e disse assim: o senhor achou ruim de eu ter dito isto? Eu disse: não, achar ruim eu não achei, mas não esperava que o senhor dissesse isto. E ele me disse assim: pense no lado bom. E eu disse: tem um lado bom? Ele disse: tem. O senhor já amadureceu para ouvir isso que eu lhe disse. Se fossem outros tempos, o senhor ia se melindrar, o senhor ia ficar com raiva de mim, o senhor não ia aceitar, o senhor ia reclamar. E eu percebo no senhor que o senhor amadureceu o suficiente para ouvir isso que eu lhe disse. Bom, que bom, menos mal, né? Então, para quem atende, não há limites. Se você se coloca para trabalhar para Jesus, se você ostenta o rótulo de cristão e de espírita, se for o caso, nós vamos atender. Agora, seria interessante para aqueles que são atendidos, que não passasse a vida inteira sendo atendidos. Seria interessante, seria inteligente, seria sábio que você, que recebe o passe, que deita na maca para fazer tratamento, que faz cirurgia espiritual, que é carinhosamente atendido na casa espírita, que em algum momento da sua vida percebesse que você pode sair da condição de atendido e ir para a condição daquele que atende. Ainda que você não tenha se curado, ainda que você ainda não seja aquela pessoa que você queria ser, mas todo mundo pode dar alguma coisa em favor do próximo. Seria bom que em algum momento da sua vida, você começasse a se perguntar: bom, mas eu recebo tanta coisa lá naquele centro, será que eu não posso doar alguma coisa? Será que eu não posso ajudar a fazer um almoço para quem tem fome? Será que se eu começar a estudar, em vez de eu tomar passe, eu não posso aplicar passe? Será que daqui a algum tempo, em vez de eu vir para passar por uma cirurgia espiritual, eu não posso estar na sala, ajudando os trabalhadores a atender aqueles que vêm? Comece a se perguntar isso. Não permita que a sua existência passe e você desencarne na condição de atendido. Saia dessa condição, venha para o outro lado. Você pode, porque aquele que atende não tem muita diferença daquele que é atendido. Quem atende é tão doente quanto aquele que é atendido. A única diferença é que aquele que atende, apesar de ser doente, teve a coragem de ajudar os outros. Essa é a única diferença. Porque quem está aqui atendendo, seja aplicando passe, fazendo palestras, incorporando espírito, tem medos, tem fragilidades, tem momentos que dá vontade de chorar, tem momentos que dá vontade de desistir, tem um monte de coisa. Só que apesar disso, teve a coragem de fazer alguma coisa em benefício do próximo. Aí eu volto no início da palestra: verbo servir. Não deixemos a nossa encarnação passar em branco. Prestemos atenção nas nossas possibilidades. Pense individualmente, cada um de vocês que está me ouvindo, porque isso é uma questão muito particular, muito pessoal. Não é o outro que tem que dizer a você, é você que tem que perceber. Pergunte a você mesmo: será que eu não posso fazer um pouco mais? Será que eu não posso estudar um pouco mais? Será que se eu me esforçar um pouquinho eu não arrumo tempo para estar mais no centro? Porque o tempo está passando. Um senhor deu a um servo 5 talentos,
ao outro 2 talentos. O que é que nós estamos fazendo com o único talento que nós recebemos? Estamos enterrando. Então a gente precisa estar atento a esse aspecto da nossa vida. Certo, pessoal? Não vamos esquecer disso. Próxima pergunta. Mas quando num centro espírita há tratamentos em maca, cirurgias espirituais, esse fato não pode fazer as pessoas confundirem o espiritismo com outra religião? Não. A não ser que quem está criticando seja ignorante ou esteja usando da má fé. Essas duas possibilidades. O que acontece é que no nosso movimento espírita, agora falando um pouco do movimento espírita, abrindo um parêntese, os estudiosos da doutrina, eles confundiram humanização com uniformização. Uniformizar nunca vai dar certo. Você ter os centros espíritas trabalhando por uma única cartilha não é o caminho, porque você tira a espontaneidade de cada grupo. É preciso entender que nós temos uma base, e a nossa base é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Qualquer instituição que se diga espírita, qualquer pessoa que se intitule espírita, terá como base Kardec, Jesus e Chico Xavier. Só que a partir daí, cada grupo tem a sua característica. Tem grupos que vai ter cirurgia espiritual, tem grupo que vai atender em maca, tem grupo que vai fazer trabalho mediúnico de um jeito, outro vai fazer trabalho mediúnico de outro jeito, e nem por isso o trabalho fica descaracterizado. Nem por isso deixa de ser um trabalho em nome da doutrina espírita. Por isso eu repito, quem critica esse tipo de trabalho ou está usando da má fé, que é apenas criar um problema para o trabalho, ou é ignorante, ou não conhece o trabalho como o trabalho é feito. Na nossa casa Caminho de Damasco, nós temos maca, nós temos cirurgia espiritual, nós temos pais velhos, porque não somos preconceituosos, e nós somos uma instituição espírita, com as suas bases em Allan Kardec. A nossa referência é o Livro dos Espíritos e todo o Pentateuco. O nosso livro de consulta sobre mediunidade é o Livro dos Médiuns. O nosso livro de consulta sobre a filosofia espírita é o Livro dos Espíritos. E a nossa consulta sobre as questões morais é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto. Então quem critica não sabe o que está falando, ou não tem o que fazer. Está na condição do atendido fofoqueiro, pior ainda. Porque além de estar numa condição de atendido, ainda é fofoqueiro miserável, né? Problema dele. Os tratamentos espirituais acontecem também durante o sono do corpo físico, sem dúvida alguma. Quando nós estamos dormindo, é um dos momentos que a espiritualidade mais trabalha. Todos nós, se tivermos condições, durante o sono do corpo físico, somos levados para os hospitais da dimensão espiritual e somos tratados. Ah, mas eu não me lembro de nada. Mas não quer dizer que você não foi tratado. Você não precisa necessariamente lembrar de nada. Às vezes a gente acorda e realmente não lembra de nada, mas nós fomos atendidos, a não ser que nós não tenhamos condições para isto. Aí é outra coisa. Aguinaldo, mas assim, como é que eu vou saber? Hora que eu dormir, o meu espírito vai desprender do corpo. Vai desprender do corpo. Às vezes a gente percebe o desprendimento. Já aconteceu com vocês? Vê se já aconteceu. Comigo já aconteceu um monte de vezes. Você deita para dormir, aí quando você está quase dormindo, você acorda assustado, parece que você está caindo da cama. Você está caindo. Não, você não está caindo da cama. É o teu espírito que está saindo, e a hora que o seu espírito sai do corpo, se sente inseguro, porque está saindo do corpo, volta rápido do corpo. Aí você tem aquela sensação que está caindo da cama. Tá? É isso, é o espírito que estava saindo e você puxou ele de volta. É assim, durante o sono do corpo físico, você vai viver no plano espiritual o reflexo daquilo que você vive no seu dia a dia. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa mentirosa, maledicente, quando o corpo adormece, você é atraído para o Vale da Mentira, que é um local que existe lá na dimensão espiritual, no umbral barra pesada. Se você é uma pessoa desequilibrada na área sexual, quando o seu corpo dorme, naturalmente o seu espírito é atraído para o vale do sexo, que é uma coisa bastante complicada também.
Se você é uma pessoa que alimenta desejos ilícitos, sexualmente falando, por determinada pessoa, quando o seu corpo adormece, você vai atrás dessa pessoa. E às vezes relacionamentos ilícitos no plano físico começam muito antes no plano espiritual. Os espíritos já se relacionavam enquanto os corpos estavam dormindo. E isso dá mais ênfase para o relacionamento começar aqui no plano físico. Então é claro que nem todos nós temos condições de trabalharmos ou de sermos atendidos enquanto o nosso corpo físico está adormecido. Mas quando nós temos condições, somos levados para hospitais e é feita uma série de tratamentos, de limpeza, assim por diante. Aguinaldo, e os sonhos com os entes queridos? São encontros. A maioria dos nossos sonhos são encontros. Encontros com aqueles que partiram. Encontro com aqueles que partiram. Permitam-me dar um exemplo, sem citar nomes, porque eu não pedi autorização para a pessoa. Então eu vou dar o exemplo, mas não vou citar nome. A pessoa conversou comigo e ela disse assim: olha, Aguinaldo, eu tive um sonho e foi estranho. Eu disse: o que é que foi? Olha, eu sonhei com um ente querido meu, mas era estranho porque ao mesmo tempo que era o meu ente querido, era você. E ao mesmo tempo que eu abraçava o meu ente querido, parece que eu estava abraçando você. E eu não entendi nada. E eu disse: eu entendi. A dimensão que o seu ente querido está no plano espiritual, você não tem acesso. E a espiritualidade me usou como médium, e o seu ente querido, incorporado em mim, pôde dialogar com você. Porque tem isso também. Para isso que serve a mediunidade no plano espiritual. Às vezes o espírito necessita de um médium, ainda que ele esteja desencarnado, para dialogar com uma outra pessoa. Isso é possível. Então, pessoal, não adianta você 5 minutos antes de dormir, fazer uma oração e pedir para você ir para um lugar bom, se o seu dia foi uma tragédia, repleto de brigas, de palavrões, de desentendimentos, de ociosidades, de fofoca, um dia ocioso. Aí, na hora que chega no final do dia, eu vou orar, para quando eu dormir, eu poder trabalhar no plano espiritual. Eu acho uma graça disso, porque a pessoa não trabalha enquanto está acordada. Você acha que quando está dormindo vai trabalhar alguma coisa? Mas pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa, e é interessante que a pessoa dorme, o espírito vai, né, para aquelas casas da luz vermelha que tem no plano espiritual, né, fazer aquelas coisas que você sabe, e quando acorda suado, né, diz: nossa, eu devo ter trabalhado muito essa noite, estou cansado. Está cansado, mas não é de trabalhar não, é de outra coisa. Então a gente precisa entender que não existem favorecimentos. Quando a gente faz por merecer, o trabalho acontece. Faça aqui uma última observação: médiuns da sessão mediúnica, quase sempre depois da sessão mediúnica, os atendimentos continuam na dimensão espiritual. E se os médiuns estão bem preparados, quando eles dormem, eles são trazidos de novo para a sessão mediúnica, para continuar o processo de atendimento aos espíritos enfermos, de doutrinações, de esclarecimento, para ajudar em todo aquele processo, porque o trabalho continua. Aqueles que têm condições, que têm consciência do seu dever, quando dormem, retornam, no nosso caso, retornam para o caminho de Damasco, retornam aqui para o trabalho, e vão trabalhar, e vão produzir, vão continuar ajudando, certo? Às vezes, o médium, quem é médium sabe disso, sim, tem uma visão no plano espiritual, mas ele não entende, ele diz assim: nossa, não sei, parece que eu vi uma caverna, parece que tem que fazer um socorro, parece que tem uma pessoa lá aprisionada, mas na hora que eu concentrei para me desdobrar e ajudar, não fui, o benfeitor não me levou. Por que será? Ele estava te mostrando o lugar que você vai quando você dormir, ele estava te mostrando o mapa. Aí quando você dorme e se desprende do seu corpo, aí você vai em espírito ajudar quem você precisa ajudar, certo? Vocês entenderam? Legal isso, né? Legal. Bom, nós já estamos terminando, tá? 2 perguntas aqui, para encerrar. Se nós estivermos sendo tratados durante a noite, o nosso corpo está adormecido, mas acontece algum problema na nossa casa, um barulho, cai alguma coisa, e a gente acorda, nesse caso, a gente interrompe o tratamento? Sim, porque aí prevalece o instinto de conservação. Como o espírito ainda está conectado ao corpo, qualquer risco que o corpo corra, o espírito imediatamente ele é atraído para o corpo. É o instinto de conservação. Então se interrompe o tratamento.
Se você estiver ajudando no plano espiritual, essa coisa toda também é interrompido. Por isso que geralmente os benfeitores vêm nos buscar para que a gente possa ajudar depois das 2 horas da manhã, quando nós estamos naquele sono mais profundo. Porque logo que a gente começa a adormecer, o sono tem fases, né? Você tem aquele sono mais leve, que qualquer coisa você acorda, aí você até chegar num ponto que você entra em sono profundo, né? A pessoa que ronca, você sabe quando ela chegou nesse ponto, quando o ronco começa a ser mais estridente, né? Há exceções, eu conheço pessoas que com 5 minutos já entram em sono profundo. A casa pode cair, né? Que ela não vai acordar, não tem perigo dela acordar, né? Aí o que atrapalha o socorro do lado de lá é o próprio ronco, né? Porque é um barulho ensurdecedor, que nem o espírito do lado de lá consegue se livrar, né? Isso também acontece, mas de uma maneira geral é assim que acontece. Nós estamos ligados ao corpo, então qualquer imprevisto, qualquer problema, o espírito vai ser atraído imediatamente para o corpo, e aí então o tratamento ele é suspenso. Mas tem um negócio. Os benfeitores, quando tem que ser um tratamento que tem que ser feito, os benfeitores ficam na casa, tomando conta do corpo, para que não aconteça nada. E os benfeitores também podem induzir a pessoa a um sono mais profundo, para não atrapalhar o tratamento. Isso também pode ser feito, tá? Isso também pode ser feito, certo? E última pergunta: quanto mais mediunidade, mais podemos ajudar as pessoas? Não necessariamente. Quanto mais amor, mais podemos ajudar as pessoas. Não é a mediunidade, mas é a tua boa vontade. Não é a mediunidade, mas é a sua disposição de ser útil. É a sua boa vontade de ajudar os outros. Porque há pessoas que não têm nenhuma mediunidade ostensiva e ajudam um monte de gente. E há pessoas que têm várias mediunidades e que não fazem muita coisa. Então não é a mediunidade. A gente às vezes cria essa visão distorcida de que se a pessoa tem várias mediunidades, ela tem mediunidade de evidência, audiência, de incorporação. Sim, por ter todas essas faculdades, se ela quiser, ela pode ser mais útil, claro, sem dúvida alguma, porque ela vai usar isso a favor das pessoas que precisam, mas não necessariamente. Você ser bom, você amar as pessoas, é isso que faz você se tornar um instrumento fiel à espiritualidade amiga. É esse o ponto, e não propriamente a mediunidade. Ok, pessoal? Bom, era isso. Eram essas as perguntas que nós tínhamos hoje, que foram enviadas para o nosso e-mail. Espero que vocês tenham entendido. Espero que as pessoas que enviaram por e-mail as perguntas também tenham ficado satisfeitas com as nossas respostas. Nós agradecemos, desejamos a todos muita paz, muita alegria no coração e que Jesus abençoe os nossos passos. Muito obrigado.